Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Olá, telespectadores. Estamos mais uma vez com os senhores para transmitirmos os conhecimentos da ciência trilógica, que faz um estudo transdisciplinar entre a teologia, a filosofia e as ciências. Dr. Kep? Eu fiz uma descoberta do processo da inversão total. Quer dizer, inversão significa o seguinte: a pessoa coloca no outro a sua miséria e o brilho do outro coloca em si próprio. Então, eu chamo isso de idealização assim, projetiva. Quer dizer, que o indivíduo vê no próximo o mal que está nele e vê nele o bem que está no próximo. Esse mostra essa questão da doença mental assim grave, né, que leva até a pessoa à internação. Eu fiz um quadro para esclarecer essa questão. Segunda consequência da inversão: alienação ou inconscientização. Então, isso nos Estados Unidos, né? O americano gosta muito de falar o quê, né? I'm okay, you are okay, né? Isso, então ali o senhor está falando das consequências, né? Então a primeira consequência, I'm okay, you are okay, que é fechar os olhos aos problemas. Então a pessoa acha que estando bem, ela estaria bem. Não, o certo ela devia dizer o seguinte: I'm not okay, you are not okay. Eu não estou bem, não, você não está bem. Eu estou mal e você está mal. Por quê? Se a pessoa está bem, não precisa analisar, né? Mas se ela está mal, tem que ver por quê. O que atrapalha a vida da pessoa não é o bem que ela pode ter, ou então não é as fortunas que ela pode fazer, não é um relacionamento assim social bem. O que acontece é isso, né? É que justamente o mal não gosta de ser visto, né? Então, nos Estados Unidos, né, tem essa ideia. Então, é por isso que nós estivemos lá tantos anos e foi difícil lidar com o americano e mostrar a patologia para eles, porque o americano não fala do mal. Eles acham que o país dele é o único país totalmente bom no mundo. Eu estou falando isso porque é bom que as pessoas que têm contato com eles explicar que o importante não é estar falando que está bem, tem que ver o mal que tem. Então, veja em segundo lugar o que é, Cláudia. O que eu não vejo não existe. Essa ideia vem do Berkeley, né? Que é um pensador da Inglaterra. Então, tinha lá um aluno e falava o seguinte: olha, professor, se aquela árvore eu não ver aquela árvore, ela não existe. Então o professor levou o aluno lá e falou: põe a mão na árvore. Então, você não acreditando, ela deixa de existir. Então, isso é interessante. A pessoa acha que ela escondendo o mal dela não existe. E não que a consciência do mal
é o maior bem que a pessoa pode fazer para si mesma. A maioria das brigas, né, acontece por causa disso. Não, eu não sou assim, não, você que é assim, não, mas eu não sou assim. E assim vai, na projeção contínua. Em terceiro lugar, né? Ver no ser humano só o orgânico, que é a atitude da medicina tradicional. Então, veja, a doutora Julieta, não acha que o grande problema para tratar da doença atualmente é que geralmente o médico só estuda a parte do físico, a parte do corpo. Então, por exemplo, um tipo de matéria que a medicina tem dificuldade é a psiquiatria. Por quê, né? Porque na psiquiatria, para ver os fatores internos, tem que deixar um pouco a parte orgânica e chegar até nos espíritos maus, né? Os espíritos maus seriam os demônios. Então, se existem demônios, então, se a pessoa não vê, ela é dominada pelo demônio. Então a pessoa fala, eu não acredito no demônio. Não adianta ela falar. Ele não vai deixar de ir embora porque a pessoa não acredita nele. Então, essa parte eu acho fundamental, né? Quer falar alguma coisa? Você acredita nos demônios, doutora? Acredito, sim. E na doença nós vemos um componente espiritual fundamental em todas elas, né? Então a medicina, de fato, ela está muito alienada e faz um pacto com os pacientes, né? Que também tem essa dificuldade. Então um fica fechando os olhos do outro, né? Para essa realidade dos problemas psíquicos, dos problemas emocionais, da atuação dos espíritos malignos, que é contínua, né? E quanto mais escondemos, pior fica a situação. E essa questão, né, das leis, né, doutor Rodrigo, o que o doutor acha dos advogados ficarem defendendo só a parte negativa? O que acha das leis? Qual o defeito atual? A grande problemática é não ter consciência da patologia e das más intenções. As más intenções da lei, do advogado, do juiz e do cliente. É achar que sem esse conhecimento, então não existe. Então aí nós temos graves problemas na justiça, de injustiças, porque não se contempla a consciência da patologia e da má intenção. Mas o Rodrigo nota que o juiz americano tem a atitude dele resolver da própria cabeça. Ele não vai consultar no livro se aquilo que aconteceu é de acordo com as regras do direito ou não. Ele pode até, da cabeça dele, determinar um caso, né? Teve muitos casos assim que eles erraram totalmente e por causa da atitude muito arrogante dos juízes. Exatamente, doutor Kepp. A ideia do livre convencimento do juiz. Então, de acordo com a patologia dele, da má intenção dele, ele não vai interpretar de acordo com a lei, né? Ele vai interpretar a lei de acordo com a sua própria má intenção. Então, tem casos realmente uma aberração de grande injustiça em função disso. Então, é importante, né, que os advogados, né, que o direito veja a questão da patologia para deixar de ficar assim na inversão, né? Para, vamos dizer, ver a importância do que é uma lei justa e que pode, se a pessoa resolve pela cabeça, ela fazer
orientação totalmente injusta. Tem casos famosos nos Estados Unidos. Vocês se lembram? Aqueles 2 italianos Sacco e Vanzetti. foram condenados à cadeira elétrica sem serem assim, vamos dizer, culpados de nada. Então, a lei romana, isso que é brilhante, né? Na civilização greco-romana, é que lá eles fizeram as leis romanas que teria que ser seguida e evitar justamente essas injustiças, essas ideias, né, que cada juiz teria de simpatia ou antipatia com o cliente, né? Mas vamos ver em 4º lugar, né? Qual a grande inversão? Também ver, ao invés de ver só no orgânico, também ver só o espiritual, a alma separada do corpo. Também tem essa questão do fanatismo, pessoa que se apega a uma ideia assim fanática, espiritual, e acha que só existe aquele elemento, não existe outro qualquer. Vamos continuar voltamos, no né? nosso quadro daqui a pouquinho. Então vamos continuar com esse quadro e veja em 5º lugar, né, qual o grande erro da psicopatologia, né, vamos dizer, psicanálise, né, E em acredito geral. que da mentalidade de todos atualmente, né? Que é pensar que a libido, essa força erótica, é a força principal do ser humano, força sexual. Imagina, desde lá, né, se a mulher não for assim, sedutora, elegante, então não teria valor. Se o homem não fosse assim, másculo, briguento, também não teria valor. Essa questão, né, de criar, por exemplo, na questão de sexo, né, como a base, vamos dizer, da doença ou a base da saúde é totalmente errada. Então, né, Cláudia, você fez uma tese para provar que o complexo de Édipo não é bem a verdade, não. Isso, exatamente. Que eu publiquei num livro chamado Psicoterapias Alienantes, né? Que são certas teorias psicanalíticas que, ao invés de ajudar a terapizar, a melhorar a situação do seu cliente, piora, porque agrava distorções que são doentes na pessoa, tomando aquilo como uma base a ser seguida, né? E uma delas é essa ideia que se a pessoa tiver um bom desempenho sexual, ela vai ter equilíbrio. E a gente nota que não é bem assim, não. E não só isso, como o complexo de Édipo, da maneira que ele foi interpretado erroneamente. Existe um fundo psicológico muito interessante nessa lenda do Édipo, né? Essa lenda grega, muito interessante, que eu interpreto nessa obra, mas não é de cunho sexual. Seria mais um desejo de poder e de competição, mesmo muito baseada na inveja que a criança já tem em relação à figura paterna. E isso se vê muito frequentemente, o filho fazendo um pacto com a mãe, uma aliança com a mãe, contra a figura paterna. Então, isso é uma realidade, né, que se verifica na grande maioria dos casos clínicos.
sabe que é interessante essa questão, que sexo é instinto, como é, por exemplo, o instinto para se alimentar, o instinto para, vamos dizer, dormir, repousar. É um instinto como outro qualquer, para beber água, etc. E o sexo não é uma coisa só da vontade da pessoa, é uma coisa instintiva. Então, é uma coisa, quer dizer, é um instinto que é normal. Não é que disso, daquilo, se é assim ou assado, a pessoa é doente ou é sã. É instintivo, seja a pessoa sã ou não, ou seja, assim, muito doente, é instinto que funciona normalmente. Então, veja agora em sexto lugar, né? Ideia de que tudo pode. Se a pessoa tem um cargo de poder, ela pode fazer o que ela quiser. Ah, isso é terrível, né? A pessoa aqui, quando é submetida ao poder lá de cima, isso eu falo mais lá nos Estados Unidos, na Europa. Pessoa submetida é boazinha, obediente. O dia que ela sobe no poder, ai, ai, ai. Aí, se ela não tem consciência, né, da problemática dela, vai fazer desordem. E quem que vai dar consciência, né, para o indivíduo que tenha muito poder? Se o povo acha que ter poder, se uma pessoa tem poder, está certa. Não está, não. É uma ideia muito negativa. Eu escrevi nos Estados Unidos, né, a patologia do poder. Isso criou lá muita confusão lá no poder político, no poder econômico, social. Veja, Sabe o que o senhor Cláudia, escreveu aqui na mostra. capa? Escreveu o seguinte: a libertação dos povos, a patologia do poder. Esse é o primeiro estudo da patologia psicossocial dos indivíduos com poder. Isso é universal, hein? Psicóticos que estão impedindo o desenvolvimento humano e destruindo a sociedade. Se não os brecarmos, iremos assistir ao rápido desmoronamento da civilização. É Esse forte, né? Mas bem verdadeiro. É Forte forte, e mas é verdadeiro. verdade, né? É que quem está nos assistindo e que não ocupa um cargo de poder deve estar de acordo com o que está escrito aqui. Lembrar, né? De Nero, né? Do Hitler, né? Dos ditadores, né? Até do Mussolini. Se lembrar dessa gente que pega o poder, né? E a desordem que eles fazem, né? E depois, né? Em sétimo lugar, Acreditar que o mal só vem de fora, dos outros. é essa questão das bactérias, né? Dos bacilos. Como é que faz, né? O próprio Pasteur, ele tinha dúvida de que existiria, vamos dizer, esses bacilos dentro do sangue. É claro que vírus é força, né? Então, o ar está cheio de vírus assim, ruins, né? Que forças ruins. Inclusive, é o que o ser humano faz. Então, a gente pode dizer que o ser humano está destruindo o planeta dele sem perceber. Então, esses coronavírus, todos esses males, né? São assim. E no passado, né? Teve aquela gripe espanhola que comparam agora a ela, né? No passado. Então, tem que ter consciência para evitar jogar tanta sujeira no ar, né? Esses agrotóxicos, né? Você come comida envenenada. Nos Estados Unidos, eu queria, por exemplo, comprar leite
leite que não tivesse hormônios. Então ia lá e perguntava, não, é tudo igual aqui. Olha, para beber leite com café, ela era terrível, porque a gente sabia que estava, às vezes, bebendo mais hormônio do que leite. Então, vejam finalmente o último elemento. É uma inversão também se achar que os outros só têm bondade. São Que bonzinhos. a bondade é dominante, não é, não. O que é dominante até agora, se a pessoa não tem consciência, é o mal mesmo. Eu vou mostrar então, veja lá, 2 quadros de sangue, né? Então, veja aí, né? Esse é um sangue relativamente bom, né? Então, mostra o segundo quadro. Veja aí que terrível, né? Esse é um sangue de uma pessoa assim que mistura tudo, né? Você sabe que os homossexuais têm que fazer esse exame para ver se é normal ou não, se é misturado bem ou mal, certo ou errado. E depois, né? Que visão podemos ter? Veja aí. A visão hebraica do futuro. Visão hebraica, né? Que é praticamente a visão que veio lá dos profetas dele, né? Que veio lá de Moisés. E depois Cristo também, vamos dizer, Cristo era judeu. Então a pessoa que tem cruz em casa tem que ver quem está crucificado lá é um judeu. Agora, é claro que uma perfeição única, né? Mas, em geral, se nós temos religião, seja ela protestante, católica, seja, é claro, né? Profissão assim, judaica, né? Ou seja, até a profissão islâmica. A religião islâmica, né? Seja Isso. ela, veio dos judeus, né? É. Então, mas o senhor está colocando aí que a visão hebraica do futuro é de uma crença local para uma religião universal, né? E é uma existência no final dos tempos de uma paz universal. Então, a trilogia analítica une a visão científica à teologia e à filosofia. Então, da onde que o senhor está se baseando nesse quadro, né? No profeta Isaías, porque ele elaborou o fundamento da futura civilização. Então, já vendo que lá no início dos judeus já havia esse desejo no futuro de se conseguir uma espiritualidade universal, né? Saindo de uma visão assim restrita para a humanidade toda. E a mãe de Cristo, né? Que é a mulher mais amada em todo o universo, que faz coisas incríveis, que aparece aqui, aparece lá, dando orientação. É uma moça judia, né? É. Então a gente tem que agradecer a esse povo a religião que a gente tem, seja protestante, católica, seja qualquer. Então, que a espiritualidade veio deles. exatamente. Até a próxima. É.